a única obra que conhecia do Heckel era o concerto para piano, em formas brasileiras, que é, ao contrário do concerto para violino, é um concerto que foi tocado mais vezes, que foi gravado por Arnaldo Cohen também, e mais recentemente também eu sei que foi tocado em- com algumas orquestras e com alguns solistas. E então eu conheci esse concerto e não sabia até então que o Heckel tinha também um concerto para violino. E uma das coisas positivas que a pandemia nos trouxe é mais tempo, né? Mais tempo em casa, mais tempo para pesquisar, mais tempo para fuçar na internet. É um belo dia eu descobri a maravilhosa gravação do Oscar Borghetti com o próprio Ekel Tavares regendo. E eu fiquei encantado, já depois de poucos compassos, eu realmente fiquei encantado com a música. Lembrei imediatamente do concerto para piano. Eu falei como é que o concerto para piano é tocado com uma certa frequência e o concerto para violino nem sabia da existência. E aí que começou a novela de tentar correr atrás do material, das partituras, e tem toda uma história muito rica de detalhes que, se você quiser, Claro, claro. podemos, podemos abordar depois. Foi muito difícil, porque eu tentei pesquisar na internet não dizia nada sobre partitura, material, nada, nada, nada de nada. Aí eu entrei em contato com alguns regentes que tinham regido algumas obras do Ekel Tavares e quem me ajudou, de fato, foi o maestro Tibiriçá, o qual me passou o contato do filho do compositor, que agora é falecido, mas naquela Alberto, época, né? Alberto, naquela época era vivo. Eu falei com o Alberto. E Alberto não me deu muitas esperanças, porque quando eu falei, ele ficou muito feliz, mas ele falou, então, é o seguinte, esse material existe, está cheio de erros, na verdade precisaria de uma edição, mas corrigir os erros, mas esse material existe, a partitura também existe. Mas é o seguinte, eu para cada execução tua pública com alguma orquestra, eu quero R$ 10.000. Obviamente eu me assustei, eu falei, olha, então infelizmente não vai dar para seguir adiante com essa questão, porque as orquestras brasileiras não têm grandes recursos. Esse é um valor que paga normalmente para um solista. Então, se eu recebo R$ 10.000 para tocar como solista com uma das melhores orquestras brasileiras, eu não posso custar o dobro só para tocar o concerto do dia que ele estava. Vão preferir que eu toque concerto de Brahms, obviamente. Aham, aham. Então, nós temos que estimular as orquestras, as instituições, para que toquem Tavares em vez de Brahms, ou juntamente com Brahms, mas enfim. Mas para que não podemos dificultar isso, né? Porque senão, mais uma vez, a música brasileira, em vez de ser facilitada, é obstaculada, e aí a gente cai no repertório tradicional, que te dá garantias de grande sucesso de público. Todos os violinistas têm repertório então custa menos. Então é óbvio que se não tem algum estímulo, dificilmente vão aceitar. Uhum. Bom, então desisti.
desliguei bastante frustrado, digamos assim, muito frustrado. Só que, por minha surpresa, ele, Alberto, deve ter pensado um pouco sobre a minha todo o discurso que eu fiz para ele de estimular isso, aquilo. Então ele me ligou depois de 10 dias, depois de 10 dias, 2 semanas, algo assim. Ele me ligou com uma contraproposta. E aí meus olhos voltaram a brilhar, porque ele me falou: Ó, eu pensei um pouquinho, vamos fazer da seguinte forma, se você concordar, claro. Como o material é muito velho, está cheio de erros, as orquestras não vão querer tocar com esse material porque mal dá para ler. Se você se empenha a fazer uma digitalização, uma edição, corrigindo os erros, se você prepara todo um material novo para que as orquestras possam tocar facilmente, eu te libero eu te libero a execução quantas vezes você quiser do concerto do meu pai. Aí eu investi do meu dinheiro, eu mandei fazer, eh, eu recebi a partitura manuscrita, que está ainda comigo, essa está comigo, uma joia preciosa que guardo com muito carinho. Dei a partitura manuscrita do Heckel nas mãos de um amigo que trabalha com edição de partituras, de edição de partes, e paguei do meu bolso ele para fazer todo o material de orquestra. Material de orquestra que agora está sendo usado, por exemplo, agora tocamos de novo Heckel Tavares com o Guido na Colômbia e usamos o material que eu mandei fazer. Então é um orgulho também ver que esse trabalho, eu investi do meu dinheiro, mas ganhei em troca a liberação, sem precisar pagar nada à família, e também ganhei um material que agora outros violinistas, Borgo Manero depois usou meu material e o Guido agora com a USESP, todos usamos esse material que eu mandei fazer. Não foi difícil porque o manuscrito é bem claro. É Uhum, bem claro. Então, difícil não. Não foi difícil porque o manuscrito realmente do Heckel é um manuscrito bonito. Bonito, com uma escrita muito clara. Então, não foi difícil. Foi um pouco demorado porque tem muitos instrumentos, tem para separar todas as partes, enfim. Foi, foi um pouco demorado. E com algumas pequenas pausas devidas a pequenas dúvidas sobre alguns possíveis erros que, inclusive, poderiam estar também na partitura geral, na grade, né? uhum, Hum, e descobrimos algumas inconsistências, aí tivemos que discutir um pouco sobre a decisão para tomar, se respeitar 100% a grade, mesmo que parecia quase certo que seria um erro de nota, ou corrigir a grade geral para deixar as coisas mais. E aí tomamos a decisão de manter como estava na grade, mas de colocar um asterisco e de uhum. deixar a opção, digamos. Bom, primeiramente, tenho que dizer que é uma felicidade imensa ter resgatado esse concerto, porque não são muitos os concertos brasileiros para violino. Eu já resgatei dois. Ekel Tavares, que já foi gravado nos anos lá 60, acho, né, com Oscar Com Oscar Borghetti. Borghetti, aham. É, e depois, mas faz tempo que não era tocado. E depois resgatei o Di Mignone que
ninguém tinha tocado antes, ninguém tinha gravado, menos ainda, e gravamos com a USESP. Essa foi a estreia absoluta do concerto de Mignone. Olha só. Então, eu coloquei na praça de volta dois concertos para violino brasileiros, sendo que concertos brasileiros para violino tem pouquíssimos. Então, eu estou muito, muito feliz. O que dizer do concerto? Para mim é um concerto muito genuíno. É, Obviamente, como diz o título, em formas brasileiras, ovviamente muito influenciado pelo folclore, né? Os títulos dos movimentos também indicam isso. Tem muitos elementos do folclore, mas ao mesmo tempo, do outro lado, tem uma sabedoria de escrita muito, muito, muito evidente. É uma maneira de escrever muito clara. Primeiramente, a orquestração talvez não seja das mais sofisticadas entre as partituras brasileiras para violino e orquestra, mas é uma orquestração sempre muito atenta, por exemplo, ao fato que a orquestra não encubra o violino, né? O violino é tratado sempre de uma maneira muito cuidadosa para que tenha uma voz como se fosse uma Uhum, voz de cantor. E dificilmente a orquestra encobre o violino, tirando alguns trechos que são intencionalmente escritos assim. Por exemplo, tem no meio do primeiro movimento, tem um trecho em que o clarinete e violoncelo têm um tema, dialogam, e o violino faz uma série de arpejos que são puro acompanhamento. Aí esses arpejos não estão absolutamente em evidência, mas porque é intencional, porque são um acompanhamento mesmo. uhum, É, o que me impressiona sempre nesse concerto, cada vez que já toquei com a OSPA, que tem o vídeo gravado, toquei com Campinas e toquei com Cláudio Cruz, regendo Paraná, a Sinfônica do Paraná, e toquei com Tatuí. Então são já 4 vezes que eu toquei esse concerto e o que me impressiona sempre são duas coisas, duas características muito, muito típicas dele. A enorme criatividade melódica, facilidade de criar melodias, são melodias lindíssimas. Bom, já no início, depois da pequena cadência, esse tema do violino que dialoga com o clarinete é uma coisa realmente de um grande que teve essa ideia, tarirari, tarirari, é tudo um diálogo entre uhum. violino e clarinete que é uma história de amor entre os dois instrumentos. E essa é uma coisa que ao longo do concerto se vê em vários momentos, essa capacidade de criar melodias lindíssimas que ficam no ouvido. Depois, mesmo quando você termina de escutar o concerto, termina de tocar, eh, essa música fica na tua cabeça, no teu ouvido. E depois a variedade rítmica, não? Tem muitos ritmos populares lá, muito, muito bem tratados e muito bem expressados e transformados em música sinfônica. Mas parece, em certos momentos, parece quase um grupo de chorinho que está tocando. Eu sou suspeito porque eu tive uma paixão no primeiro momento quando eu lembro que apertei
o, o play no YouTube e quando, depois dos primeiros compassos do violino, da cadencinha pequena do violino no início, quando começa esse diálogo entre violino e clarinete, eu já estava apaixonado. Então eu sou muito suspeito. Eu concordo, concordo. Bom, primeiramente que eu falei dos dois elementos fundamentais que eu reconheço nesse concerto, que é a Uhum, eficácia rítmica e a grande criatividade melódica. uhum, E, bom, sendo o violino um instrumento essencialmente melódico, um instrumento que canta muito mais do que o piano é um instrumento mais polifônico, mais harmônico. Então, eu acho que o violino é mais, tem mais a cara das características do Ekel Tavares do que o piano, na minha opinião. É triste, primeiramente, que não tenha. Bom, tem a editora da USESP, mas é ainda tem uma, como se fala, uma projeção limitada. Mas é triste que não tenha uma editora brasileira séria que faça um trabalho sério de investimento em adquirir esse material para que seja pago o justo para essas obras de arte, que as famílias possam ser recompensadas o certo, e depois usar esse material para produzir, para realmente publicar, fazer publicações que sejam limpas, claras, corrigidas e que estejam prontas para ser usadas. Uma orquestra X quer usar, quer tocar o concerto para violino lá, sabe já onde pedir, sabe já quanto custa, sabe já quanto todos os canais, né? Cada vez é sempre uma dor de cabeça porque você tem que ver com quem está a tal partitura. Eu tive imagine só para fazer um exemplo que é um pouco extremo, mas deixa, deixa a ideia de quão bagunçada é a situação dos direitos no Brasil. Eu gravei com a Manuela Freua, a cantora Manuela Freua, a suíte de Villa-Lobos para violino e voz. É uma suíte de três movimentos, com texto de Mário de Andrade, para violino e voz, sem piano, só violino e voz. E é uma peça única. Suíte tem um número de opus que não lembro, mas enfim, suíte de Villa-Lobos em três movimentos. Na hora de buscar com quem estavam os direitos dessa suíte, onde estavam, para quem devíamos pedir a permissão, descobrimos que não é que a suíte estava com. Cada movimento estava com uma pessoa diferente. Da mesma peça, o primeiro movimento estava com sei lá quem. Não fui eu que fiz esse processo, foi a minha esposa, que é produtora cultural, por isso que não sei os detalhes. Mas só sei que ela me falou, Emanuele, dos três movimentos da suíte de Villa-Lobos, cada um deles está com uma pessoa diferente. meu Então, Deus. isso é um pouco, é um exemplo extremo de uma dificuldade que tem sempre quando a gente tenta acessar material brasileiro para performance. Eu acho que o Ekel Tavares é um pouco uma imagem eh, do desse perfil de brasileiro que é uma miscigenação de várias regiões geográficas, várias influências, porque ele certamente tem uma escrita
digamos, a linguagem é brasileiríssima, mas a escrita é uma escrita europeia. O conteúdo é um conteúdo de folclore totalmente nordestino, eh, então com elementos também um pouco de influências afro, todas aquelas influências do folclore nordestino. Então é um perfeito retrato do Brasil moderno, que é justamente um país que se construiu com base nessa miscigenação, né? Com base nessa mistura que criou grandes figuras que vivem graças a essa mistura de influências, né? É, eu acho que um pouco Villa-Lobos também é isso. Villa-Lobos, que estudou lá em Paris, que depois foi Uhum. viajar no meio da Amazônia para buscar. Então, é que ele tem um pouco disso. É um compositor que certamente fez um percurso tradicional, digamos, mais de composição mais tradicional, mais do modelo europeu, assim, mas que depois totalmente se que mergulhou no caráter de seu povo, sobretudo no caráter mais popular e genuíno, e, e a música espelha isso. A música espelha isso, seja a música do concerto para violino, seja a música do concerto para piano, seja a música do Capriccio Brasiliense, que também tem esses duas facetas, né?